Vamos abrir a segunda sessão, o segundo dia de debates deste seminário, I Would Prefer Not To. Devo, antes de introduzir os convidados, salientar que a professora Maria Teresa Cruz, devido a problemas de saúde, não vai estar presente, por isso apenas teremos estes três convidados. Passo primeiro a apresentar Ricardo Santos, do Século. Ele vai apresentar uma comunicação com o nome O Gesto, Arte e Filosofia. Em seguida, o professor Jorge Rosa Martins Rosa, professor aqui na Universidade e também do Século, com a comunicação entre máquina e humano em IASA Tales, de Melville, Preferir Não Ser. E ainda Samuel Martins, Mateus, com a comunicação I Would Prefer Not To, Artaquei e Pereofosis, no individualismo contemporâneo. Estas três comunicações, se possível, terão um tempo um bocadinho mais alargado devido à ausência da professora Maria Teresa Cruz, e passo então a palavra ao Ricardo, que será a primeira comunicação do dia. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer à professora Maria Lucília Marques o convite para estar aqui presente, saudar todos os presentes e espero que não se sintam defraudados por virem aqui para ouvir em primeiro lugar a professora Teresa Cruz e ser eu a falar. Mas bom, eu queria só fazer uma pequena advertência antes de começar a minha comunicação, porque esta comunicação é uma comunicação é uma espécie de uma apresentação de um programa de investigações, sobretudo de investigações condizentes à escrita de uma tese de mestrado, dedicada ao estudo do conceito de dispositivo em Georges Agamben, e será isso que eu tentarei fazer aqui, uma abordagem ao conceito de dispositivo em Georges Agamben a partir do conto de Barthes. Portanto, é normal, ou pode acontecer, que algumas ideias não sejam completamente explanadas, mas que seja antes uma abertura de problemáticas. Será sobretudo isso que eu tentarei fazer. Bom, em primeiro lugar, eu gostava só de começar por referir um acontecimento político da nossa contemporaneidade, que se passou em França, quando a antiga Ministra das Finanças, quando tinha acabado de ser nomeada, acho que durante o primeiro discurso que fez na Assembleia Nacional Francesa, que era Christine Lagarde, a atual diretora do FMI, que deve ser de todos conhecida, disse na Assembleia Nacional, não por acaso, sobre o olhar atento de Aristóteles, que vem acompanhado da ética, numa reprodução da Escola de Atene e da Rafael, que se encontra nessa mesma Assembleia, e dizia ela, a grande ideia do discurso dela era que a França era um país que pensava em demasia e que era necessário agir. Quando Christine Lagarde enuncia este verdadeiro programa político, que é de resto o programa político, ou parece ser o programa político da Europa, na atualidade, o que ela faz ativar é uma das mais antigas distinções da nossa cultura entre atividade, inatividade, atividade e passividade, que caracteriza bem os nossos tempos atuais e a crise na qual vivemos, que gerou um princípio de imperatividade utilitária que compreende toda a realidade até se confundir com ela, e será isso que eu tentarei pensar aqui. De tal modo que, devido a este imperativo utilitário, todo o pensamento fica refém da ação. Ora, como é que neste contexto podemos pensar a própria filosofia? Que lugar é que reserva a filosofia na atualidade? Teremos chegado ao fim no sentido de Ente heideggeriano, como Heidegger perguntou no ensaio o fim da filosofia. Qual a relação da filosofia à arte, o que as faz coincidir, que utilidade é que é comum, qual a utilidade dessa utilidade, será aquilo que eu tentarei aqui a pensar. Através desse conceito que eu já falei, que é o conceito de dispositivo. O conceito de dispositivo é hoje um conceito operacional da filosofia, um dos mais utilizados,
cuja metodologia faz remontar a Heidegger e ao conceito de Gestell, sobretudo trabalhado nos escritos sobre a técnica, e normalmente o texto que é referido é o texto de Die Frage nach der Technik, de Heidegger, de 53, onde Heidegger caracteriza a essência da técnica moderna de uma maneira muito sintética. Caracteriza a essência da técnica moderna como um modo de disponibilidade, que disponibiliza e que usa de todo o existente sem ter um respeito pela essência das coisas. Quer isto dizer, o exemplo que o Heidegger dava nesse texto, que é um exemplo muito claro, é o exemplo da barragem. O exemplo da barragem é de o que é que a barragem faz? A barragem retira a água do seu curso natural, conserva-a num espaço, põe-a em disposição e retira dela todas as suas energias. Ao contrário, por exemplo, da Technik, que era grega, antiga, que era um moinho de água, cuja água circulava, o moinho retirava da água a energia que precisava e a água voltava ao seu curso normal das coisas. A técnica moderna vai fazer é interferir nelas, retirá-las, extrair tudo o que necessita delas, sem respeito pelo ser das coisas. Ora, esta tese, que é uma tese claramente radical da técnica moderna, e que é uma leitura de um outro autor, que é o Junger, de A Mobilização Total, vamos ter uma segunda leitura, que é a leitura de Foucault, que vai traduzir o conceito de Gestell, em alemão, por o conceito de dispositif, em francês. Eu já vou voltar a esta questão da tradução do conceito, mas agora vou tentar só referir como é que Foucault tentava pensar esta questão. A questão do dispositivo em Foucault, ou melhor, Foucault passa a utilizar o termo dispositivo na primeira viragem do seu pensamento, que é a viragem para o poder, a partir de Vigiar e Punir, em que Foucault analisa o dispositivo panóptico, depois na vontade de saber vai analisar o dispositivo da sexualidade, e numa entrevista de 1977, a propósito da vontade de saber, e é sempre esta entrevista que se cita quando se quer falar do dispositivo a Foucault, invariavelmente, perguntam a Foucault o que era o dispositivo e o Foucault não responde a essa pergunta. Não responde pelo menos à pergunta o que é um dispositivo. Aquilo que ele vai fazer é caracterizar um dispositivo, e começa ele primeiro por dizer: um dispositivo é uma rede que articula elementos heterogéneos. Estes elementos heterogéneos, o que ele está a querer se referir é práticas discursivas, que era aquilo a que ele tinha dedicado as suas investigações até Vigiar e Punir, sobretudo em As Palavras e as Coisas, a Arqueologia de Saber, que é o texto do método de Foucault, mas também O Nascimento da Clínica, que é um texto pré-método, anterior à Arqueologia de Saber, mas que também é um texto que podíamos considerar das investigações dedicadas ao saber, e depois as práticas discursivas, aliás, e depois as práticas não discursivas, que é aquilo que Foucault vai passar então a investigar, e a sua articulação, o pedido de Vigiar e Punir, as disciplinas, o pedido de sexualidade, o biopoder. Uma segunda característica, que é a que nos vai interessar, diz o Foucault, e eu vou ler a citação, diz ele: o dispositivo é uma espécie de formação que num dado momento histórico teve por função maior responder a uma urgência. O dispositivo tem, pois, uma função estratégica dominante. E é isto que nos vai aqui interessar. É isto que eu quero que seja compreendido. O dispositivo é sempre a resposta a um determinado problema. Uma maneira útil de compreender isto é a forma como, ou podemos recorrer a ela, a forma como José Bragança de Miranda, na analítica da atualidade, pensa a questão da modernidade, dizendo que é a época da Constituição. Dizer que é uma época da Constituição compreende dizer que o modo como a família, a segurança, a economia, a política é compreendida responde a um determinado problema, que se põe a um problema de governo dos homens. Por exemplo, no cristianismo, quando foi necessário ao cristianismo se impor como religião dominante e como poder político em relação ao paganismo, e em relação também à própria teologia judaica, da qual deriva, o cristianismo teve que responder a uma urgência. Essa urgência era dominar. E a função estratégica que o dispositivo do cristianismo vai utilizar é a imagem. É aquilo a que Marie-José Monzin vai chamar a economia, e à qual eu vou mais à frente fazer referência.
Uma outra questão que eu gostava de referir também em relação ao Foucault. Esta questão do dispositivo em Foucault era o modo como Foucault pensava as modalidades pelo qual o poder funcionava numa sociedade. E vai ser através dela que Foucault vai apresentar a hipótese do melhor poder e com ela pôr em causa aquilo que ele chamava a hipótese repressiva do poder. Vai ele dizer o poder não é tanto um modo de impedir de se fazer, mas o poder é, pelo contrário, um mecanismo que incita a fazer. Que incita, quer aqui dizer, que produz o sujeito. O poder é, sobretudo, um modo de subjetividade, e é isso que o Foucault vai fazer, por exemplo, à sexualidade. Vai tentar compreender o modo como, a partir de um determinado momento, a sexualidade justamente se torna um problema para as sociedades modernas. Era um problema que tinha que ver justamente com a população e com a qualidade dela, e como é que, através de certos regulamentos de saber, médicos, se vai produzir sujeitos saudáveis e produtivos. Quando Foucault, já no final da vida dele, publica os 2 últimos volumes da História da Sexualidade, que não seguem o primeiro e que, portanto, não fazem de todo uma história da sexualidade, causou espanto, porque Foucault começou assim a acabar, a referir-se aos dispositivos de subjetivação. Começa a pensar o modo como o sujeito se produzia e, não fosse isto suficiente, Foucault ainda faz outra coisa, que é ir até a Grécia, que era algo que eu não tinha feito até então. Foucault cercou-se de uma ideia de modernidade, conhece a ideia de modernidade e a partir daí derivava todo o seu pensamento. E rompe com essa ideia de modernidade, retorna aos gregos, para pensar o sujeito, que depois, não contente, ainda vai dizer que tinha sido sempre o seu objeto. Bom, também, quando ele diz isto, obviamente que o que ele estava a tentar fazer era tentar criar, mesmo paradoxalmente, uma certa unidade na sua obra. Mas o que eu quero retirar daqui, a ideia que eu quero retirar daqui é esta, e eu vou ler para não me perder. Terá sido apenas no fim da sua vida, numa viragem brusca, que Foucault haveria de se debruçar sobre os processos de subjetivação, sobretudo éticos, na antiguidade, e de dar a sua visão sobre os processos de subjetivação contemporânea que lhe estavam próximos. A avaliação, simultaneamente filosófica e política, de tal brusquidão do pensamento Foucaultiano tem vindo a ser avaliada por alguns movimentos intelectuais contemporâneos. Independentemente da qualidade da avaliação desses movimentos da filosofia Foucaultiana, há que ler Foucault a partir da textualidade que lhe confere nome. Não há melhor forma de lhe prestar homenagem. Foucault afirmou numa entrevista que a linha de inovação, e cito, a linha de inovação sobre a qual estamos não é mais a luta contra a repressão. É a tal ideia que eu referi há bocado, de que o poder não reprime. Querendo com isto dizer, referindo-se aos novos movimentos identitários, que lhes seria mais vantajoso se trabalhassem mais numa arte de viver do que numa ciência que os havia produzido como sujeitos. Com estas afirmações, Foucault dá um seguimento no miolo prático ao que afirma no final da vontade de saber, quanto à libertação da subjetividade por um elemento exterior ao dispositivo da sexualidade. Portanto, o que Foucault vai dizer é que, e quando eu referi aos movimentos identitários, o Foucault, os movimentos ao qual eles referiam aos movimentos homossexuais, que lhe perguntavam então o que é que o movimento homossexual tem de se fazer para se libertar, a resposta que Foucault dava era que não se tratava de uma questão de emancipação, nem sequer de uma questão de libertação. E muito menos que essa questão se fazia por meio daquilo que ele chamava um conhecimento pseudocientífico. Porque toda a legitimação, toda a emancipação que derivasse do conhecimento científico seria sempre arrepanhado pelo próprio dispositivo e nunca seria verdadeiramente uma libertação. Portanto, haveria que perseguir um outro caminho que não fosse apropriável pelo dispositivo, que é a tal arte de viver, estilo de vida, que ele depois deu-lhes muitos nomes, mas que nunca seguiu um pensamento próprio. Aliás, isto trata-se sempre de entrevistas lacunares, mas que a ideia que eu quero aqui retirar é de que não há, pelo menos a mim não, eu pelo menos não percebo, não há uma resposta em Foucault clara à resistência contra o dispositivo e como é que isso se faz dentro, fora do dispositivo. Às vezes parece-me a mim que ele parece se inclinar mais, tem que ser a partir do dispositivo. Noutras entrevistas já diz, dá a ideia de que tem que ser fora do dispositivo,
E isto porquê? Porque ele reclama uma estética de existência como resposta ao dispositivo, e parece-me a mim que o pensamento estético em Foucault é um pensamento estético que coloca a estética como fora, como algo que não é apropriável, como algo que é completamente o outro da ciência, por exemplo, e por isso nunca apropriável pela tecnociência moderna. Deleuze, ao comentar Foucault, justamente num texto que se chama O que é o dispositivo, e que é um texto documentário ao conjunto da filosofia de Foucault, mas sobretudo a esta última à última produção académica de Foucault, que normalmente costuma referir à questão da subjetividade. Deleuze refere que o soi, que aqui poderíamos opor ao je imediato da filosofia da consciência cartesiana, é disposto como, e cito, uma linha de subjetivação e um processo, uma produção de subjetividade num dispositivo tem de se fazer na medida em que o dispositivo a deixe ou a torne possível. É uma linha de fuga. Bom, eu vou deixar agora esta frase, não lhe vou tocar para avançar com Agamben para retornar a ela. Também Agamben recorre ao conceito de dispositivo num texto que se chama justamente O que é um dispositivo, e quanto ao fator conceitual determinante da sua filosofia. Porém, Agamben não partiu ao vazio ontológico de Foucault e, por tal, repara que o sujeito é um terceiro que resulta da relação entre os seres vivos e os dispositivos que os marcam, os capturam e os produzem. Portanto, teríamos um ser vivo, que Agamben também, julgo eu, não explica muito bem o que é, mas bom, é um ser vivo, que na sua luta corpo a corpo, que é a expressão que ele usa, com o dispositivo, dali resulta qualquer coisa dessa relação. Para Agamben é o sujeito. Ora, o que Agamben enfatiza é o facto de o dispositivo só unir aquilo que em primeiro lugar cindiu, portanto, o dispositivo cinda a substância, em qualquer coisa. O que significa que a substância, ao ser capturada pelo dispositivo, encontrar-se-á doravante defendida em si própria, como a oikonomia teológica havia defendido o ser de Deus da sua ação, o que seria dizer a ontologia da praxis. Oikonomia é o termo que eu referi há pouco, é o termo pelo qual Agamben vai pensar o dispositivo. Não que ele não tenha pensado de outras maneiras, pensou, por exemplo, com o estado de exceção. Mas a oikonomia teológica, julgo eu, é o operador principal, ou pelo menos aquele que Agamben prefere utilizar, não se referindo nunca ao estado de exceção, mas referindo-se no texto do que é um dispositivo à economia. O que ele diz é que um dispositivo é uma economia, é uma forma de governo dos homens. Portanto, dir-se-ia que o dispositivo, em Agamben, decide sobre o indiscindível, apodera-se daquilo que permanece em cada uma das substâncias que cinde, da ordem da potencialidade. Ora, o que o dispositivo faz, em Agamben, poder-se dizer, é apoderar-se da tal linha de fuga, de que falava o Deleuze, na citação que eu li anterior, de uma linha de fuga que eu acrescentaria possível, pelo qual todo o processo de subjetivação gera um limiar impróprio à propriedade de cada singularidade. O dispositivo torna o sujeito matéria de administração do governo da casa dos homens. A tal relação entre poder e subjetividade que está em cena no conto acerca da não decisão de Barthes. Bom, portanto é isso que se vai pensar a partir do conto de Barthes. A relação que uma não decisão tem em relação a um dispositivo que cria o sujeito, que produz subjetividade. Mas antes disso, eu queria só referir que Agamben, como é conhecimento de toda a gente, é um heideggeriano, apesar de um heideggeriano muito particular, e eu diria bastante estranho, e Agamben, eu diria que a filosofia de Agamben parte muito de um comentário, aliás, e ele assume isso na comunidade que vem, na segunda parte, do parágrafo 7 de Heidegger, de Simon Zeitung de Heidegger, que discute a diferença ontológica, a relação entre existência e existência, que é uma questão clássica da filosofia. Nesse parágrafo, numa das frases que eu vou ler, Heidegger diz algo que é determinante para toda a filosofia do Agamben. A potência, que ele chama em alemão Möglichkeit, está acima da efetividade, Wirklichkeit. O Wirklichkeit em alemão, que eu aqui traduzi por efetividade, vão ver mais à frente porquê, quero também dizer, efetividade não é uma tradução correta, espero eu, mas normalmente regularmente, quando se fala em Wirklichkeit, aquilo que os alemães querem referir é a realidade, como se a realidade fosse algo que é efetivável, atualizado.
Aliás, a recuperação da ontologia como filosofia primeira em Heidegger intervê a famosa desconstrução ou aval da metafísica ocidental, na qual o ser havia sido esquecido do mesmo ato que o efetivava no ôntico. Com efeito, Giorgio Agamben, no seu ensaio Que é um dispositivo, afirma que não seria em si provavelmente errado definir a fase extrema do desenvolvimento do capitalismo no qual vivemos como uma acumulação massiva e proliferação de dispositivos. É claro que desde que o Homo sapiens apareceu pela primeira vez, houve sempre dispositivos. E o primeiro deles, em parênteses, diz o Agamben, é a linguagem. Mas podia-se dizer que hoje não há só um instante no qual a vida dos indivíduos não é modulada, contaminada ou controlada por alguns dispositivos. Portanto, aquilo que o Agamben quer dizer é que nós vivemos rodeados de dispositivos, que tudo seria dispositivos. E o dispositivo que ele vai referir nesse texto, não avançando muito com isso, apesar de o referir, é o telemóvel, que o ele procura viver, por alguma razão. A operação essencial do dispositivo é esse trabalho sobre o ontem e reduzindo tudo a ele. Portanto, é todo o trabalho de redução da Möglichkeit à Wirklichkeit, em Heidegger, podíamos dizer. Portanto, com efeito, o conto de Hermann Melville e Bartholdi de Scrivener é uma história do modo como o dispositivo capitalista, e aqui ao contrário do que o António Guerreiro dizia ontem, eu acho que referir-se a esta história como sendo uma história de Wall Street é, pelo menos na leitura que eu faço, referir-se a ela como sendo uma história do dispositivo capitalista, ou pelo menos uma história que se passa no núcleo do centro capitalista, que é Wall Street. Atua sobre os sujeitos, mobilizando-os, e de modo como se pode responder a esse mesmo dispositivo. E que como António Guerreiro referiu ontem, e ainda bem, porque assim poupa-me bastante trabalho hoje, essa personagem de Bartholdi no contexto da filosofia de Agamben toma então uma importância decisiva. E não por acaso é uma personagem que recorrentemente aparece nos escritos de Agamben, desde os primeiros, a ideia de prosa, depois aparece na Comunidade que Vem com um capítulo inteiramente dedicado a ele, aparece também no Opus Dei, o último livro dele, portanto é uma personagem que Agamben retoma recorrentemente. Com efeito, o que eu estava a dizer, não é despeciente que o conto se intitula Uma História de Wall Street, pois assim faz convergir a narrativa para o centro espacial do dispositivo capitalista ocidental. É na vontade de saber que Foucault apresenta a sua tese do poder, de acordo com a qual o poder tem, e cito, funções de incitamento, de reforço, de controle, de vigilância e de crescimento, a organização das forças a que submete, um poder destinado a produzir forças, a fazê-las crescer e a ordená-las, mais do que votado a vedá-las, a submetê-las ou a destruí-las. Esta é a tal tese do biopoder que se opõe claramente à hipótese repressiva e àquilo que Foucault chama o modelo jurídico-discursivo do poder, portanto o modelo da soberania, que é justamente aquilo que Agamben vai retomar. Agamben vai pegar na filosofia de Foucault, sobretudo na filosofia do biopoder, que aliás foi onde Agamben se transformou na estrela que é hoje, foi a partir dos livros da biopolítica que ele fez, numa leitura de Foucault, virando Foucault contra si próprio. Nesta questão da soberania, por exemplo, e outras. Eu não vou referir aqui, senão nunca mais saímos daqui. O dispositivo biopolítico como governo dos homens foi o modo como Foucault traduziu filosoficamente o conceito cristão em Heidegger, que eu já expliquei há pouco. Portanto, ele vai aproveitar a ideia da racionalidade da técnica moderna, que é um modo de desvelamento, que aquilo que faz é requisitar, extrair, mobilizar as forças, que é desse modo que Foucault então se pode referir ao poder como sendo um poder destinado a produzir forças. A ideia que ele vai buscar é o Heidegger. Depois o Giorgio Agamben vai pegar nesta questão e vai radicalizar o projeto de Foucault, referindo-se então que o próprio projeto da modernidade e que o dispositivo não é, ao contrário daquilo que poderia parecer, talvez, na filosofia de Foucault, não é algo essencialmente moderno, mas é um modelo de dominação no Ocidente que já vem desde que o Homo é sapiens. E vai-se então fincar sobre a análise da economia cristã. Quando o Agamben, de uma maneira muito sintética e muito rápida, tenta pensar o dispositivo como a economia, aquilo que ele quer insistir é no facto do dispositivo ser uma máquina de governação que efetua o poder pela reunião e administração de recursos escassos. A palavra economia, que é uma palavra em grego, que é a nossa economia,
O que Agamben quer reforçar, ou lhe chamar de economia, é a tal função estratégica e de resposta a um problema que já se encontrava no dispositivo em Michel Foucault. É esta tal reunião e administração de recursos escassos. E que torna toda a ação estratégica, que mobiliza tudo o que está à sua volta, todos os seres vivos, cindindo-os, a sua ontologia e a sua praxis, tendo apenas um objetivo, que é a efetização total do existente. Por isso é que eu referi há pouco aquela afirmação do Heidegger que me parece a mim que é determinante para a filosofia do Agamben. Bom, e agora tenho de terminar. Bom, então eu vou terminar, vou passar aqui à frente, retomando então aquela questão da linguagem. Nós vimos ontem, várias vezes, foi referido, um texto também clássico, quando se refere a Berkeley, que é o texto de Deleuze, onde Deleuze refere que a forma de Berkeley é uma forma que germina e prolifera. Não há dúvida, e estou a ler uma citação, a forma é destruidora, devastadora, não deixa nada de substituir depois dela. Note-se, em primeiro lugar, o seu caráter contagioso. Berkeley vira a língua dos outros, as palavras insólitas à luta perfeita not tu, insinuam-se na linguagem dos escrituários e do próprio advogado. Portanto, poder-se dizer, como dizem alguns autores, que analisam Deleuze, a forma torna-se uma verdadeira palavra de ordem. Contudo, e diz Deleuze, a contaminação não é essencial. Ora, o que eu julgo é precisamente o contrário, é que a contaminação é essencial. A partir do momento em que Berkeley enuncia o tal enunciado não enunciável, ou exprime a sua não decisão, e que todos começam os colegas dele, quer o patrão, começam todos a dizer também o aluno prefer not tu, em que todo o conto todo o conto converge no aluno prefer not tu. Aquilo a que se está a fazer, em primeiro lugar, é já dentro da própria narrativa, sem sequer sair do texto, um dispositivo que começa a funcionar, que é o dispositivo da própria narrativa. O que a narrativa vai fazer é, face a Berkeley, que é um acontecimento, e um acontecimento no próprio sentido de Ereignis de Heidegger, portanto um acontecimento que gera uma potência de tal maneira forte que o dispositivo tem imensa dificuldade em agrimensar, quer dizer, em apropriar, em limitar, em utilizar, justamente, aquilo que a própria narrativa vai fazer é tentar encadear esse acontecimento numa série de outros acontecimentos e, portanto, dar-lhe uma explicação, compreendê-lo, apropriá-lo, e é isso que não consegue fazer. O Berkeley acaba por morrer e ninguém consegue perceber o porquê, o porquê da recusa ou da não decisão de Berkeley, o que é que o levou a tornar a fazer aquilo. Portanto, Berkeley não é de todo apropriável. Esta ideia do não apropriável, e vou terminar assim, põe em jogo uma questão em Agamben, que é discutida no estado de exceção, no quarto capítulo, em que Agamben, para pensar essa questão em relação ao dispositivo, vai mobilizar o debate que aconteceu entre Walter Benjamin e Carl Schmitt. Nesse debate, que era um debate sobre a questão da soberania e da questão associada à violência, àquilo que os alemães chamam de Gewalt, portanto ao poder como violência e à violência como poder, a questão que estava no centro, assim muito resumidamente, era, para Carl Schmitt, era pensar o estado de exceção, aquilo que ele chamava o Ausnahmezustand, pensar todo o ato de soberania como um dispositivo que incorpora em si toda a violência. E não pode haver qualquer tipo de violência que seja exterior a esse próprio dispositivo. Aquilo a que o Benjamin vai, no contexto desse debate, responder é justamente pensar uma violência que não seja apropriável pelo próprio dispositivo, aquilo a que ele vai dizer uma violência pura, que está, refere o Agamben, e a meu ver corretamente, que está em clara consonância com a ideia da pureza da linguagem, e por isso é que eu referi há pouco o dispositivo como primeiro como sendo da linguagem,
E esta violência em Walter Benjamin, esta violência que não é apropriável, a violência pura, que é uma materialidade sem fim, como ele vai chamar a linguagem, e que Agamben retoma constantemente, e sempre que Agamben retoma a ideia de uma materialidade sem fim, de uma pura comunicação dos homens, aquilo que ele está a fazer é sempre citar incessantemente Walter Benjamin, pensando a partir do dispositivo aquilo a que Walter Benjamin queria de facto pensar através desta ideia de violência pura, é a resposta à oitava tese da filosofia do conceito de história, de todos conhecida, no qual Benjamin faz opor ao estado de exceção real, que se tornou a regra que nós vivemos, que é o estado de exceção pensado pelo Carl Schmitt e praticado pelos nazis. Tem que se opor um outro estado de exceção, um estado de exceção que ele chama efetivo. Bom, deixando agora cair o efetivo, que nos tornaria um problema imenso, tentar perceber o que é que ele estava a tentar querer dizer com este estado de exceção efetivo, aquilo que Benjamin está a pensar é todo o acontecimento messiânico. E messiânico tem aqui que ser pensado não necessariamente ou somente enquanto messianismo judaico, mas tem que ser sobretudo pensado enquanto o messianismo como um acontecimento, e justamente um acontecimento que poderia ser pensado, não necessariamente exclusivamente no sentido da Erreichung kanttiana, mas que permite então pensar fora de um dispositivo não apropriável por ele, e por isso é que hoje Foucault, nos últimos escritos, alguns, mais ou menos, se calhar pode-se compreender, começa a pensar a subjetividade a partir da impropriedade, do não apropriável. O Deleuze fazia isso constantemente, Agamben retoma essa questão do não apropriável, do impropriável, e, na minha opinião, esta questão tem que ser pensável através da questão do acontecimento e através da questão do messianismo, pensando no messianismo como acontecimento não apropriável, e a linguagem seria então ela verdadeiramente messiânica. E pronto, e se entrássemos por aí, entraríamos na questão da técnica, que eu não vou falar. Obrigado.